saber curiosidade a respeito da universidade, a respeito de mim? Não? Ok, vou prosseguir então. Antes da gente entrar aqui no material que eu preparei, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui. Então vocês vão precisar fazer silêncio, porque o áudio do computador não é grande coisa, mas vai ter legenda, então vocês podem acompanhar via legenda, tá ok? Esse vídeo foi um vídeo promocional que o Steve Jobs lançou quando ele foi reconduzido à presidência da Apple. Não sei se vocês sabem, o Steve Jobs ele foi demitido da Apple, pela própria Apple, né? Ele foi o fundador da Apple. E aí quando ele começou a fazer muita loucura, segundo os outros membros diretores, esses membros diretores demitiram ele. Tá? E aí a Apple começou a cair, né? O desempenho da Apple começou a cair, carecia de inovação, né? O valor de mercado da Apple também começou a cair, e aí reconduziram ele, né? Convidaram ele para que ele assumisse, então, reassumisse a presidência da empresa. E aí quando ele reassumiu, esse vídeo foi o vídeo que ele lançou para fazer a promoção, né, da empresa. Então a gente vai assistir esse vídeo agora, ok? E por que eu coloco esse vídeo aqui? Porque é para esse público que ele vai citar aqui, é para esse público que eu dou as minhas aulas, ok? Eu não direciono as minhas aulas para qualquer pessoa, tá? Para qualquer aluno, para qualquer profissional. Quando eu faço uma aula pensando que a pessoa a quem eu estou me dirigindo é uma dessas aqui que ele vai citar no vídeo dele, tá? Então muita atenção no texto, é um vídeo bem curtinho de 1 minuto, então se vocês não prestarem atenção, viajarem quando voltarem já acabou, tá? Então prestem bastante atenção no que está sendo dito aqui. Tentem identificar alguns desses personagens que vão aparecer aqui, ok? Então é para essas pessoas que eu dou minhas aulas, ok? Para as conformadas não me interessa, porque as conformadas vão deixar as coisas como elas estão. Então eu vou estar fazendo um esforço e nada vai ser transformado. Então quando eu olho para vocês, eu vejo vocês como loucos nesse sentido aqui, né? Que são loucos o suficiente para desafiarem o estado das coisas, para promoverem coisas que vão de fato transformar a sociedade. Se não for assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa jogando videogame. Para mim ia ser muito mais vantajoso, não ia? No calor, né? Numa instituição que não é a instituição que eu pertenço, eu dou um NB para aluno que já passou pelo que vocês passaram. O que eu estou fazendo aqui? É porque eu acredito que entre vocês possa existir algum louco capaz de transformar as coisas. Como vocês viram, esses loucos, eles não têm nenhum apreço à regra, não têm respeito nenhum ao status quo. Nesse sentido, eu quero que vocês me desrespeitem, no bom sentido. Okay? Toda vez que eu falar alguma besteira, eu quero que vocês digam que eu estou falando besteira. Toda vez que eu errar, eu quero que vocês apontem onde eu errei. Ok? Então, como eu disse, é para essas pessoas, as pessoas que me desrespeitam, né? As pessoas que desrespeitam tudo que está de errado no mundo, é para quem eu direciono a minha palavra. E eu espero que eu esteja aqui falando para o público correto, ok? As pessoas que são capazes de transformar as coisas. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar para vocês quem? O Hulk. Ok? O Hulk. O Hulk. Aposto que vocês nunca tiveram uma aula sobre o Hulk. Não tiveram porque os professores não perceberam, talvez, que o Hulk, qual é o nome dele? De verdade? Bruce Banner, né?
Mas no filme Avengers, como é que se referem a ele? Doctor. Ele é doutor, ok? Ele é PhD em física nuclear. O que significa PhD? Significa que eles terminaram o ensino médio fundamental, médio, ele fez um curso de bacharel em física, depois ele fez um mestrado de 2 anos, depois fez um doutorado de 4 anos, aí ele é PhD. Já pararam para pensar quantos anos esse cabra estudou para ser Hulk? Ele não é qualquer um não, gente. Ele ralou muito para estar aí. E aí, nos estudos dele, ele acabou sofrendo um acidente e se transformou, né, no super-herói. Mas antes de herói, ele já era um herói. Diga. Não esqueça que ele me dá muito como super-herói. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Quem que é esse aí? Homem de Ferro. Tony Stark, certo? PhD em física e engenharia eletrônica. Ok? Ele é um gênio. Ele é um engenheiro. Ele é um engenheiro. O que vocês estão fazendo aqui, ó, é eletrônica. Para ele construir essa armadura aqui, ele antes teve que fazer o feijão 0 e o feijão 1. Ele teve que estudar. Ele não chegou assim, acordou, que legal, uma armadura super potente. Não, ele teve que passar pelo que vocês estão passando, estudar, fazer um PhD em física, estudar engenharia eletrônica para poder chegar no ponto de construir a armadura que hoje as pessoas estão tentando construir, tá? Isso aqui não é ficção mais não. Isso aqui era ficção da década, sei lá de quando, 70. E depois ainda ele teve uns problemas para testar. Vários, né? Todo o processo de construção de alguma coisa envolve problema, né? Pessoas hoje estão construindo um exoesqueleto para fazer quem é paralítico andar de volta. Já ouvi falar disso. Okay. Eu tive uma ótima ideia. Pois é. Outra coisa, pessoas que trabalham na construção civil não terem que carregar o saco de cimento no braço, tem um exoesqueleto que ele levanta um saco de cimento como se fosse uma sacola de plástico do supermercado. Ok? Então tem gente trabalhando nisso daí. Mas para chegar lá, ok? Ele teve que estudar, tá? Quem que é esse cabra aí? Spider, né? Qual o nome dele? Peter. Ele é fotógrafo. Não esqueçam que ele é adolescente. Quando ele se transformou, ele era um adolescente. Nem na faculdade estava ainda. Nem na faculdade ele estava. Aí foi picado por uma aranha, não foi? Radioativo, se transformou no Spider, mas ele não solta teia sozinho, não. Ele usa um dispositivo que ele inventou. Ok? Então, um menino, como vocês, que ainda não estava na universidade, né, passou por um problema e ele quis aprimorar ali os poderes dele, desenvolveu um dispositivo que envolveu química, envolveu física, envolveu várias coisas, eletrônica, para ele poder soltar a teia. Mas às vezes as teias acabavam e ele acabava caindo. Aí é um problema, né? Fica para vocês agora o desafio de desenvolver cartuchos de reposição para quando acabar, né, sempre fazer um refil. E ele se vocês lembram dos filmes, dos quadrinhos, ele era o cara que era sacaneado, não era? Era o que as meninas não queriam saber, era o cara que nem botava o pé, Era o ele caía toda... jogava balão d'água, levava comida. Mas ele era aqui na vez uma pena, ok? Vou contar pra vocês aqui, ó, antes do Batman. Vou contar aqui pra vocês. Vou voltar. Uma história pessoal. Tinha um amigo meu do 2º grau, o antigo 2º grau, né? Agora não é mais 2º, ensino médio, né? Aí ele. A Bíblia era mongol. Por quê? Porque as feições dele eram as feições de alguém que tinha, segundo a nossa avaliação, né? Você olha pra ele hoje e fala, não tem nada disso que você tá falando. Mas a gente, aluno gosta de sacanear o todo. Então, bullying, né? Aí, as feições dele, a gente dizia que lembravam as de alguém que tinha síndrome de Down. E a gente chamava de mongol. Não tinha esse negócio de politicamente correto antigamente, né? Todo mundo falava tudo pelos cotovelos e acabou. E tinha bullying e tinha... E aí, uma vez o professor entrou em sala de aula e falou assim, o fulano, você chamou de mongol, né? Aí ele, Aí ele falou assim, ele tem cara de mongol, né? Aí a gente, muito escroto, professor, ele tem cara de mongol. E aí foi entrando na do professor. Aí ele falou assim, então, ele vai ser o cara que vai passar na tua frente no concurso. Ai. Aí ele falou assim, ele é o cara que vai ser o teu chefe. Entendeu? É o nerd sacaneado, ok? Aguentem um pouquinho quem é sacaneado aí.
né, sacaneando porque é inteligente, porque gosta de matemática, porque quer ser cientista, aguente, tá? Que depois a roda vira, tá? A roda vira. Quem é esse aqui? Cara, é o Batman. Ele é simplesmente o dono das empresas Wayne, que atua em tecnologia de ponta. Então ele não é um engenheiro, mas ele pega a riqueza dele e investe na construção de equipamentos, né, de infraestrutura para a própria cidade, Gotham City. Equipamentos para ele mesmo, né, o sítio de utilidade, tem vários apetrechos lá, mas fora isso ele ainda investe no aprimoramento da cidade, ele constrói coisas para que a cidade melhore, tá ok? Então aí, um sinal de que? Empreendedorismo, coisa que falta muito no Brasil. Falta muito porque as pessoas não têm, no geral, espírito empreendedor, e aquelas que têm muita dificuldade de conseguirem fazer uma empresa dar certo, porque tanto que se precisa movimentar para que isso aconteça é tão grande, né, é tão pesado, que as pessoas desistem muito rapidamente, por uma série de questões, tá? Econômicas, políticas e etc. Então, mas aqui a gente tem um exemplo de um empreendedor, tá, que investe em tecnologia. Quem é esse? O Flash. O Flash, ele é um cientista forense, é um perito lá que vai na cena do crime, coleta as coisas, leva para o laboratório e analisa para tentar deduzir o que aconteceu ali naquele ambiente, ok? Flash. Quem que é esse aqui? O professor Xavier, PhD em genética, fez doutorado em genética, ok? O líder dos X-Men. Quem que é esse aqui? É o Fera, PhD em bioquímica. Não tem nenhum bobalhão aí, já perceberam, né? Não tem nenhum bobalhão aí. Quem que é esse aqui? O Senhor Fantástico, né? Cientista que domina engenharia mecânica, aeroespacial e elétrica, química, física, biologia humana e alienígena. Certo? É um dos 10 personagens de quadrinhos mais inteligentes, né, do mundo dos quadrinhos. Ok? E quem que é esse aí? Esse aí não é pra todo mundo não, tá? Opa, alguém falou aí? Dr. Manhattan, ok? O nome dele é, alguém sabe? John Osterman. Ele acabou semelhante ao Hulk, né? Ele trabalhava com física nuclear, mas ele acabou preso numa câmara em que estavam fazendo experiências em física nuclear e ele foi desintegrado. E aí pensaram que ele tinha morrido, mas na verdade as partículas dele estavam espalhadas, né? E ele conseguiu condensar de novo as partículas que formavam o corpo dele e ele tomou novamente a forma humana. E ele vive no mundo quântico, ele simultaneamente vê o passado, presente e o futuro ao mesmo tempo. Ok? Ele era o quê? PhD em física nuclear. É o cara mais frenético do mundo dos quadrinhos. Depois vocês não podem assistir porque esse aqui provavelmente deve ser censura 18 anos. Que é os Watchmen. Vocês não podem. Peça permissão para os pais. Porque tem um conteúdo filosófico muito difícil. Okay? E aí precisa de uma certa maturidade para chegar lá. Mas ler sobre ele vocês podem. Esse cara é tão frenético que ele resolveu botar a mesma tatuagem que eu fiz. Que invejoso! Quando ele olhou a minha, ele falou assim, não, eu vou fazer na cabeça. Vou amarrar ele. E aí ele me barrou, infelizmente. Tá ok? O que eu quis dizer com essas coisas aqui? Nós listamos aí, sei lá, um pouquinho menos de 10 personagens, né, de história em quadrinho, que são PhDs, são engenheiros, né, são cientistas forenses, e são os caras, e são personagens criados nos Estados Unidos. Né? Isso não é por acaso. Okay? Existe, por trás disso tudo, uma política de incentivo às ciências. Eu não estou dizendo que humanas não devem ser estudadas, isso não. Mas não é à toa também que eles são, digamos, a potência mundial, uma das potências mundiais tecnológicas, né? Porque existe uma intenção de transformar o país numa potência mundial científica e tecnológica. Tá? E isso é feito até no nível de história em quadrinho. Existem níveis mais sérios, né? Digamos, mais formais, mas eles vão lá onde o menino ainda tem 5 anos, 6 anos, ele começa a perceber, ele já começa a se encantar pelo Homem-Aranha e, né, incentiva aquele menino ou aquela menina, né, a nutrir gosto pela ciência, né, a não discriminar quem gosta de ciência, não discriminar o nerd. Né, e aí quando ele entra ali na adolescência, ele já sabe mais ou menos o que ele quer ser físico nuclear. Se você perguntar para alguém que tem 15 anos, 14 anos, o que ele... Cara, duvido que alguém... Não, pô, eu gostaria de ter PhD, né, em genética.
Ninguém sabe o que é genética direito. Vai aprender lá no terceiro ano, né, do ensino médio. Então é interessante a gente perceber que determinadas políticas aparentemente inofensivas, na verdade, elas estão formando uma maneira de pensar, tá? E essa maneira de pensar que eu acho que a gente precisa desenvolver um pouquinho mais aqui no Brasil. E como é que a gente faz isso? Isso que vocês estão fazendo aqui, é isso. Porque é ver o LED acender, é ler um banner ali explicando sobre o transistor, porque é a gente simplesmente vendo um filme do Steve Jobs, né, que ele lançou para promover a Apple, é a gente montar um circuito, simplesmente conversar sobre o assunto, chegar a sair daqui e procurar outros personagens que também sejam cientistas. Pô, vou chegar em casa, fazer uma pesquisa aqui na internet. Que outros engenheiros tem no mundo dos quadrinhos? Eu não sei, mas é essa coisa ficar fervilhando, é ficar incentivando, né? O background aí do nosso espaço mental. Muito bem. Agora o mais interessante, o que heróis fazem normalmente? Tá, várias coisas, mas o principal é salvar alguma coisa, né? Salvar a Terra, salvar alguém, salvar, né, uma população, salvar o universo. Salvar o planeta, salvar o universo, né? Como você bota outro. Tudo bem? Então eles se desenvolvem e se colocam numa situação de prestar um serviço à humanidade. Ok? Essa visão também é uma outra visão que a gente precisa desenvolver, que a gente, muitas vezes, a gente se coloca num estado de consumidor de serviços, né? Eu quero que as coisas venham, eu quero que o professor me traga tudo prontinho, eu quero que a minha mãe me forneça blá blá blá, eu quero que o meu condomínio não sei das quantas, eu quero que o governo não sei o quê, e eu fico num estado de consumir os itens que estão ao meu redor. Mas é preciso, em algum momento, eu devolver essa energia que eu consumi, eu devolver isso para a sociedade, porque senão a sociedade não se sustenta. Uma sociedade de puros consumidores, só consumidores nesse sentido, consumidor de recurso, sem que de alguma forma esse recurso seja devolvido à sociedade, a sociedade não se sustenta por muito tempo, ok? Os recursos vão acabar. Se a produção termina, eu só consumo, e alguns poucos estão ali desesperados, se preocupando em produzir, e em algum momento aquilo que está sendo produzido não vai atender a essa massa de preguiçosos que só querem saber de consumir. Então é preciso, em algum momento, e aí isso é interno de cada um, acordar seu estado. Cara, já consumi demais, eu quero agora ajudar. E como é que eu ajudo? É coisa simples, tá? Coisa simples. Às vezes parece besta, mas não. Coisa simples. Cheguei em casa e olhei a louça suja, eu vou lá e lavo. Vocês se tornarem multimilionários aos 13, não é coisa besteira. Por quê? Se você lavou a sua louça, a sua mãe não lavou. Se a sua mãe não lavou, ela está menos cansada. Se ela está menos cansada, ela pode fornecer mais atenção para você. Então, na verdade, quando você faz um serviço dentro de casa, por exemplo, você só está se beneficiando. Agora, se você sempre deixa a tua roupa para tua mãe lavar, a louça para tua mãe lavar, a tua louça para sua mãe lavar, né, você não só deixa de ajudar, como você produz mais bagunça do que precisaria. Você exaure a sua mãe. Em algum momento ela vai entrar em colapso. Ela vai te revidar com mau humor. Pode ter certeza. Ninguém aguenta não. Não vai ser 2, 3, 4 filhos. Ninguém aguenta isso não. Então é preciso que em algum momento você fale, peraí, hoje eu queria fazer a janta em casa. Por que não? Mãe, me ajuda a fazer, me ensina a fazer um ovo, fazer um arroz, um feijão. Ó, pode deixar aqui domingo. Deixa aqui, eu mato nos peitos. Ok? O almoço é meu. Mas não, tá todo mundo lá tranquilo, cada um fazendo a tua, um no Facebook, o outro jogando videogame, o outro jogando futebolzinho, o outro bebendo a cerveja pelada, a gelada. Ela jogando a pelada, a cerveja gelada, e a mãe se lascando para acordar, limpar a casa, varrer e fazer a comida. E aí terminou não, aí ela vai lavar a louça, aí tá todo mundo, aproveitou o final de semana e a sua mãe exauriu. Então em algum momento, eu estou falando da mãe porque normalmente é a figura que a gente escolhe para ser crucificado, tá? Normalmente. Mas também tem um pai, tem um irmão, tem um filho, tem tudo. Mas pensem, é só vocês entrarem dentro de casa e falar, quem que é o Cristo aqui desse ambiente, pelo amor de Deus? Vai ter, tá? Tem o Cristo. Sempre tem o Cristo. Às vezes é vocês mesmos. Às vezes é vocês mesmos, tá? E aí é preciso também ter aquela dosezinha de rebeldia, né? Para poder... Então, a questão é estar atento, olhando o que está acontecendo. Seja como for, é vocês se integrarem numa comunidade
que consome serviço e presta serviço, ok? Bom, e aí entra a gente, como é que eu adquiro superpoderes? A gente está falando de superpoderes aqui. Estou falando de superpoderes, estou falando de heróis, ok? Todos nós aqui. Só que a gente ainda não é. Então existe uma forma de adquirir superpoderes, tá? Uma das formas. Quem sabe ler inglês aí? Sabe? Alguém consegue traduzir isso aqui? Fala aí. Acho que seria codificar é a coisa mais próxima que a gente tem no superpoder. Escrever código de computador é a coisa mais próxima que a gente tem de um superpoder. Ok? Isso é uma das formas, tá? Uma das formas da gente se tornar, digamos, um herói, tá? E isso aqui não é uma camisa não. Isso aqui é a minha camisa de herói, tá? Ó. Se tira aqui, Superman, e aqui, ó. Pode não parecer, mas eu tô com a minha roupa de super-herói, tá? Certo? E eu vou mostrar pra vocês como de fato isso pode se transformar num superpoder. Fiquem vendo isso aqui. Segura essa aí. Segura essa, tá? Segura essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu trouxe, né? Aqui, ó. Segura essa aí, ó. Quero ver. Tá aí, ó. Olha lá, pessoal. Tem Você uma tá rodinha entendendo? aqui, ó. Vou explicar, você não tá entendendo, vou explicar. Aqui, ó. Isso é um joguinho de celular, certo? Lumberjack, Timberjack, Lumbersmith, sei lá, Timberman. Ele tem que ficar, né, lenhando ali a madeira de acordo com a posição dos galhos que vão cair na cabeça dele. Então quando o galho vem na cabeça dele, ele tem que tocar de lado. Então, aqui, ó. Então ele fica aqui, né? O que o cabra fez? Ele pegou um Arduino, que é esse bichinho aí, que vocês vão trabalhar a partir de agora. Ele escreveu um programa de computador que detecta se o galho está passando aqui por meio de um sensor de luminosidade, ok? E aí ele gera sinais aqui, ó, que automaticamente apertam a tela do celular e cortam no lado certo sem que o bonequinho seja atingido pelo galho. Isso não é um superpoder, não? Ele vai zerar isso aí em tempo recorde com a pontuação máxima. Não tem como. Ninguém vai jogar melhor que ele. Ninguém. Aumenta a velocidade quanto quiser, cara. Aumenta isso aqui é um processador. Certo? Ele vai ganhar sempre. Isso é um superpoder. Ok? Automatizar processos é um superpoder. Por quê? Porque tira a carga do ser humano de fazer determinada tarefa. Entenderam? Prestar serviço à sociedade. Quando você economiza um ser humano de realizar uma determinada tarefa, ele se torna livre para fazer uma outra mais relevante. Entenderam? Então isso é um superpoder. Ok? Aprender a programar, automatizar processos, isso é um superpoder. Ok. E uma vez que eu aprendi isso, onde eu posso aplicar? Tá aí, né, o Arduino, que vocês vão mexer. Onde eu posso aplicar? Presta atenção, isso aqui são coisas do Brasil, tá? Do Brasil, você respeita todos nós. Isso aqui é mais mundo, né? Crescimento populacional. Tá? Crescimento populacional. Um dado interessante. A humanidade demorou, desde que ela apareceu no planeta como Homo sapiens, 200 mil anos, né, atrás, até 1960, para ter 3 bilhões de pessoas. Ok? E aí, em menos de 50 anos, a gente passou para 7 bilhões. Entenderam? A gente demorou 200 mil anos, veja bem, demorou 200 mil anos para sair de alguns poucos até 3 bilhões. 200 mil. Aí só em 50 a gente pegou. Isso é um problema, a gente vai ter que resolver. E a gente já está vendo o que isso acarreta. Engarrafamento. Em São Paulo, você vai medir quanto de engarrafamento tem lá? 309 quilômetros de engarrafamento. Tá? Em vias engarrafadas. Cara, 309 quilômetros é 3/4 de Rio São Paulo. É muita coisa. Tá? Como é que a gente resolve isso? Pergunta. A gente tem aqui, ó, condições precárias da educação. Tá? Como que a gente conseguiria utilizar os recursos tecnológicos para melhorar a educação no Brasil? Hospitais superlotados. Como é que a gente resolve isso daqui? Ok? Violência, de uma maneira geral, e contra a mulher. Okay? Acidentes de trânsito. O Brasil é o 4º país
com o maior número de acidentes de trânsito. Tá? Sendo que Índia e China estão aí no meio. Então é Índia, China, aí Nigéria e Brasil. A gente é o quarto país que mais mata no planeta, no trânsito. A gente pode utilizar recursos tecnológicos para diminuir esse índice aqui, ok? Desmatamento da floresta amazônica. Como é que a gente faz para monitorar isso daí e ir atrás de quem está fazendo? Ok? Violência. O Brasil é responsável por 10% dos assassinatos no planeta inteiro. Cara, 10% do planeta inteiro é coisa pra caramba. Temos problemas econômicos. E toda vez que chove, aí tem trocentos desabrigados, tudo alagado, gente que morre, né? E etc. Então problema não falta, tá ok? E esse é o típico problema que os super-heróis adoram resolver, não é isso? Então qual é a mensagem aqui? Se a gente tem condições, né, de dentro das nossas capacidades, a gente tem condições de nos tornarmos figuras, né, que podem amenizar essas coisas aí, por que não fazer? E a gente está esperando o que para começar a fazer? E eu vejo essas aulas que vocês estão vendo aqui como o primeiro passo. Vocês vão desenvolver o gosto pela coisa, né, vão ver as coisas acontecendo. Quando chegar na época do vestibular, vocês podem prestar vestibular para a área de ciências, né, para biologia, para química, para física, para engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia de computação. Tem muitas coisas que vocês podem fazer. E aí, a partir do momento em que vocês estiverem imbuídos desse espírito, né, de como colocar a tecnologia, a minha inteligência, né, a minha objetividade, a minha lógica a favor da sociedade, né, e aí colocar isso. E aí a gente vai ver a sociedade se modificando. Tudo bem? Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, a minha fala ela seria uma fala introdutória, né? Não falei muita coisa sobre programação especificamente, que é a parte mais chata. A parte mais chata eu vou deixar com ele, para vocês terem a impressão de que eu sou legal e eles são chatos. Se não, se eu falar a parte chata, eu fico forma de chá. Tudo bem então? Tranquilo? Então obrigado por terem tido a paciência de me escutar, né?